Fala pessoal, bom dia, Sertimônio. Vamos começar mais essa aula aqui. Vai ser no caso nossa última aula antes da prova, tá? E vou passar dois conteúdos novos que também vão cair na nossa prova, beleza? Então, começando nessa nossa página 64, essa aqui eu só vou usar para explicar para vocês, tá? Como falar as horas em inglês, ok? Então, começando aqui nesse número 2, observem esses horários que tem desse relógio digital. Tem um relógio digital, né? Tem diversos horários em forma de relógio digital, tá? E nós vamos aprender a como falar as horas em inglês. Beleza, então observando esse número 2 aí, percebam que num relógio, vou dar uma dica para vocês, ó. Num relógio, nós temos aí vai de 1 até 12, correto? Eu quero que vocês sempre imaginem assim, uma dica. Imaginem um relógio dividido no meio, tá? No 12, entre o 12 e o 6 ali no meio, né? Dividido no meio, tá? Ou seja, na primeira parte do relógio, ou seja, de 1 até 6, ou do minuto 1 até o minuto 30, nós vamos falar de uma forma, tá? E do minuto 30 em diante, do 30 até fechar a hora, né? No caso 59, nós vamos falar de outra forma. Vai ter uma leve diferença, então sempre imaginem isso. Quando vocês forem falar a hora, se for, por exemplo, vamos pegar um horário de 7 horas da manhã. De 7 a 7h30, a gente vai falar de uma forma, tá? E de 7h30 em diante, ou seja, 7h30 até 7h59, até completar a outra hora, que seria 8 no caso, nós vamos falar de outra forma. Lembrem disso, ok? Então vamos pegar o exemplo aqui, ó. O primeiro, sempre que for uma hora cheia, uma hora exata, pessoal, tá? A gente vai falar esse o'clock no final, tá? Então, primeiro, a base de tudo, sempre vamos falar a hora usando esse it's, que é equivalente ao tal hora, né? A gente fala isso em português, mas em inglês não vamos falar. Então, it's significa né? Vamos falar tá? E depois, qual é esse número que tá aqui, ó? Não é o 2? Então, o 2. A hora não é exata, não é hora cheia. Se for 2, 3, 4, tudo que a gente fala em ponto, né? A hora exata cheia, falou o'clock. Então, fica it's 2 o'clock. Pronto. São 2 horas. No caso, 2 horas, são 2 horas. É que no português a gente mistura bastante. Mas sempre vai ser usado it's, tá? E aqui o número que for. E no final, por ser hora exata, hora cheia, o'clock. Beleza? Se aqui fosse um 4, como ficaria? It's 4 o'clock. Se fosse um 10 aqui, it's 10 o'clock. E assim vai. Sempre o número, usando sempre o it's, o número que estiver sendo usado, e depois o o'clock, beleza? Tá. Vamos seguindo então. Que eu falei para vocês, ó. Eu vou ensinar duas formas para vocês, que eu vou colocar na prova, tá? Eu falei vocês que do minuto 0 até o minuto 30 a gente vai falar de uma forma, tá? Então, muita atenção. Quantos minutos que passaram, ó, por exemplo, a hora aqui é 3, correto? Não é 3, não são 3 horas? Quantos minutos que passaram de 3 horas? 5. Aqui, ó, os 5 aqui. Não passaram 5 minutos? Então, como a gente vai falar isso no inglês? It's, aqui, esquece essa forma que tá dando aqui, ó. It's 3:05 é a forma informal, tá? É considerado uma forma informal. Vou ensinar para vocês também a formal, tá? A gente vai falar a forma formal também, tá? Então passaram-se 5 minutos de 3 horas. Como a gente vai falar? It's... Quantos minutos que passaram? 5, né? It's 3:05, tá? Eu sei que a gente não fala isso em português, mas no inglês é usado dessa forma, a forma formal, tá? Como se você falar assim, ó, são 5 passado das 3. 3 é meia hora, né? Tá? Então esquece essa forma aqui que tá aqui. Isso aqui é a forma informal. Tô ensinando pra vocês primeiro a formal, tá? Vai ficar o quê? It's 3:05, tá? Vou pegar um outro exemplo que já tá escrito aqui pra vocês, ó. Por exemplo, aqui, ó. Cadê aqui, ó, o do lado, ó. Aqui tá vendo que tá de azul aqui, ó? Ó. Tem esse past, que é passado. Tá escrito, ó. Pode ser falado after ou pode ser falado past, tá? Após ou passado. Pode dar no mesmo, tá? Então a gente vai falar sempre dessa forma. It's 3:05. Por que 3? 3 é meia hora. 5 é meu minuto. Então sempre a gente vai ver o minuto primeiro, tá? Ó, o 4:15, ó. Quantos minutos que passaram de 4 horas, que é meia hora? Passaram-se 15 minutos, correto? Então a gente vai falar o quê? It's 4:15. Por que é quarter, pessoal? Sempre que a hora for 15:45,
né? Aqui, ó, não são, é porque esse aqui passou um quarto. A gente for dividir o relógio no meio, ó, do 12 até o 15 é um quarto, tá? Então isso aqui passou um quarto da hora. Então eles falam dessa forma. Então, quantos minutos que passaram? 15. Sempre que for 15, lembra que vai ser a quarter ou a quarter, tá? Então, it's a quarter past 4. Ok? Beleza? Tranquilo até aí? Se fosse o 45 assim, a gente também usaria a quarter, tá? A gente vai ver depois ali na frente, isso é a mesma coisa. Ok? Então, de novo, pessoal, para relembrar, sempre do minuto 1 até o minuto 30 aqui, a gente vai falar quantos minutos que passaram da minha hora, da hora que eu tô falando. Ok? Beleza? Tranquilo. Vamos pro 30 aqui, ó. O 30 também sempre vai ter uma forma exata de falar. Deixa eu falar isso aqui, ó. Half. Tá? Que é metade, meio. Então, se eu falar assim, ó, são 6:30, minha hora é 6. Quantos minutos passaram? 30. Então, ó, it's half past 6. Passaram-se metade das 6. Tá? It's half. Sempre vai começar com it's, como eu falei pra vocês, macete. Sempre vai começar com it's. It's half past 6. Por que 6? 6 não é meia hora aqui? Se aqui fosse 10, it's half past 10. Se aqui fosse 2, it's half past 2. Ok? Então, aqui super fácil, super tranquilo, pessoal. Beleza. Vamos lá ver aqui agora, ó. Como eu falei pra vocês, ó, aqui no meio, relógio no meio, do 30, ó, tá vendo? Tá até desenhado aqui, ó. Aqui tem um símbolo, tem uma setinha aqui, ó. Do minuto 1 até o 30, a gente vai usar after ou past. Eu tô falando past porque eu costumo falar past, mas pode ser after também, não tem problema, tá? Então, do minuto 1 até o 30, a gente vai usar past. Quantos minutos passaram da minha hora? E do 30 até completar a próxima hora, né? A gente vai usar o to. Só trocar o past pelo to, que é o para. Agora, é bem parecido com o nosso português. A gente vai falar quantos minutos para a próxima hora. A gente até fala isso em português, tá vendo? Vamos supor que são 8h45, igual que tá aqui, ó, 8h45. Como que nós falamos isso às vezes em português? 15 para as 9, né? Tá vendo? A gente não fala isso, então no inglês vai ser igual. A gente vai falar quantos minutos que faltam para a próxima hora, tá? Agora atenção, a gente vai falar para a próxima hora, tá? Então se a minha hora é 8, qual é a próxima hora? 9. Se a minha hora é 5, qual é a próxima hora? 6. Ok? Igual ao português. Se são 5h45, exemplo, ó, 5h45. Quantos minutos que faltam para a próxima hora? São 15 para as 6. A gente fala isso em português também. Então no inglês é a mesma coisa, tá? Então, ó, 8h45 no inglês, o que é? It's a quarter to 9. Sempre it's, tá? Agora aqui, a quarter, por que a quarter de novo? Lembra que eu falei pra vocês? Sempre que for, né, essas 2 horas aqui, ó, essa reta aqui, ó, porque passou um quarto. 15h45 a gente vai usar a quarter. No 3 e no 9. Quando o ponteiro maior estiver no 3 e no 9, a gente vai usar o a quarter. Ok? Então, it's a quarter to 9. Ah, professor, por que 9 se a minha hora que é 8? 9 é a próxima hora. Igual ao português. Ok? São 15 para as 9. Ou, se traduzir literal aqui, falta um quarto para as 9. Ok? Beleza? Eles falam assim em inglês. Beleza, pessoal. Agora a próxima aqui é 10h50. Ó, muito simples, 10h50. Quantos minutos que faltam para a próxima hora? 10 minutos. A gente não fala isso aqui? Se eu falar 10... Ah, que horas são, professor? 10 para as 11. 10h50. 10 para as 11. Faltam 10 minutos para as 11, que é a próxima hora. Então no inglês a gente vai falar a mesma coisa. Ó. It's 10 to 11. It's 10 to 11. It's sempre começando com it's 10, que é a minha hora. Quer dizer, hora não. O minuto que falta. Não falta 10 minutos? 50 para 11, não faltam 10 minutos? Então eu falo o minuto. It's 10 to, que é o para, né? 11, que é a próxima hora. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza, olha só, continuando aqui, ó. Nós temos também as horas aí, por exemplo, meio-dia e meia-noite, tá? Então, meio-dia, tem 2 formas de falar. Você pode falar it's midday, midday é meio-dia, ou pode falar it's noon, tá? Muita atenção, pode falar os dois, não tem problema. It's midday ou it's noon. Tranquilo? Meia-noite, como falar? It's midnight. It's midnight, é meia-noite. Beleza? Tranquilo?
Então, isso aqui é só explicação, já é como uma revisão para a prova. Isso aqui vai cair na prova, então estudem isso que eu estou falando para vocês, tá? Vamos lá para a próxima página, agora nós vamos ter exercícios aqui. Peraí, cadê? Deixa eu achar aqui, cadê? Aqui, essa é a página aqui. Eu botei a página com a resposta. Então, olha só, muita atenção, pessoal. Podem ver que eu risquei tudo aqui, tá? E tá assim, ó. Read the channel guide on page 62. Again, and match the sports program with the time. Tá falando pra gente ler lá na página 62. Ok? Vocês lembram da página 62 que a gente fez na última aula? Tá? Vocês vão olhar lá em 62 de novo e vão correlacionar os horários aqui, tá? Ó, vou traduzir o que tá falando na 4, ó, no enunciado. Leia o guia do canal na página 62 de novo e correlacione os programas de esporte com os horários. Então, se vão olhar lá na página 62, vai ver qual é a hora desses esportes aí. Tem soccer games, partida de futebol, basketball game, basquete, surfing competition, competição de surfing, volleyball game, jogo de vôlei, karate competition, competição de karatê, table tennis game, jogo de tênis. Então vocês vão olhar lá na hora, lá na página 62, nós damos na última aula. Quem não tem, se não tiver livro, olha no vídeo que eu postei da semana passada, que tem também, tá lá a página certinho, ok? Para responder essa aqui. E aí, vamos lá, se o table tennis for meio-dia, vocês vão botar lá, bota a letra do esporte no equivalente ao horário que tá. Ok? Só completar assim. Beleza? Vamos para número 5. Olha só, número 5 é de ouvir. Tá? É de ouvir. Mas não tem problema. Eu vou falar para vocês. Vocês vão completar aí. Tá? Tá falando assim, ó. Listen to dialogues and complete the sentences with the time. Ouça os diálogos e complete as frases com a hora. Então, como eu falei, não tem como ouvir, mas isso aqui eu vou fazer diferente. Eu vou falar para vocês. Vocês vão escrever o que eu tô falando aqui. Tá? Então, começando, tá assim, ó, na letter A, na letra A. O Carlos has dinner at. O Carlos janta às. E agora eu vou falar a hora, eu vou falar a frase toda de novo. Vocês vão completar com a hora, tá? Aí vocês vão escrever certinho, na próxima aula a gente vai corrigir. Então vai ficar o seguinte, a letra A, ó. Carlos has dinner at 8 o'clock. Ok? E vocês vão completar o que eu falei aí. Letra B. The English class starts at 10:30. Ok? Vocês vão completar aí, igual que eu falei. Letra C. Melissa's party is at 9 o'clock. Letra D. The soccer game is at 20 past 9. Ok? Então completem igualzinho que eu falei. Ok? Beleza, pessoal. Deixa eu ver aqui a próxima folha, a nossa próxima página, na 66. Nós vamos aprender aqui, pessoal, sobre advérbios de frequência, tá? Advérbios de frequência, que não tem muito que ensinar, é só vocês gravarem os advérbios de frequência. O que são advérbios de frequência? Palavras que nós vamos usar para falar sobre frequência, né? Advérbios. O que são advérbios? Vamos lembrar primeiro que são advérbios, tá? Advérbios são palavras que vão dar características a verbos, ok? No caso aqui, vamos falar sobre frequência. Ó, vamos entrar no número 2 aqui primeiro, que eu vou falar com vocês. Ó, eu vou traduzir um por um, tá? Sometimes, o que significa sometimes? Às vezes. Seldom, raramente. Often, frequentemente. Twice a day, 2 vezes ao dia. Usually, geralmente. Every day, todo dia. Always, sempre. Never, nunca. Frequently, frequentemente, é uma outra forma de falar frequentemente, tá? Once a week, uma vez por semana. 3 times a month, 3 vezes por mês. Rarely, raramente, ok? Então esses são os advérbios aqui. Advérbios de frequência que estudem que eles vão cair na prova, tá? Então a número 1 não precisa fazer, porque a número 1 já está marcada aqui no meu, não tem como eu apagar, ok? Na número 2, o que a gente vai fazer? Eu vou falar para vocês, a mesma coisa do anterior. Tá assim, ó. Listen to dialogues and check the words that you hear. Ouça o diálogo e marque as palavras que você ouve. O que a gente vai fazer? Como não tem como ouvir, eu vou falar os advérbios, e os advérbios que eu falar, vocês vão marcar. Ok? Então, começando aí.
Vou falar eles uma vez só, depois, né, como a aula tá gravada, se vocês precisarem, vocês voltam e ouçam de novo. Então vamos lá. Vou falar todos, ó. Never, once a week, 3 times a month, usually, often, every day, sometimes, twice a day. Ok? Então todos esses que eu falei, vocês vão marcar aí, somente os que eu falei. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza, essa é a nossa aula de hoje. Ah, não, número 3, Vamos fazer o número 3 que eu esqueci de falar. Vamos lá. Tá assim, ó. Complete the text using the words before or after. Tá? Complete o texto usando as palavras antes ou depois. Before, antes, after, depois. Ok? Aí, olha só, eu vou ler com vocês, ó. The adverbs of frequency are used to say how often we do an activity. We use the words always, usually, sometimes, rarely, never, and etc. Aí tem um blank, tem uma lacuna, né? Blank. The verb in a sentence. Except verb to be. But the expression once a week, twice a month, 3 times a year, and etc. are placed blank the verb. Ou seja, tem duas lacunas, como eu li antes. Vocês vão completar com essas duas palavras, before ou after. Agora vamos entender. Olha só. Vou traduzir. The adverb of frequency. Tá, vou traduzir ali. Os advérbios de frequência são usados para dizer com que frequência nós fazemos uma atividade. Nós usamos as palavras always, né? Eu vou traduzir. Ó, sempre, geralmente, às vezes, raramente, nunca e etc. Agora vocês vão completar aqui com antes ou depois, before ou after, tá? Ou seja, o que está falando aqui? Nós usamos esses advérbios, aqui ó, blank, antes ou depois do verbo em uma frase, tá? Então pensa aí, vamos tentar entender isso aqui. Quando a gente fala, ó, sempre, geralmente, às vezes, raramente, nunca, a gente usa antes ou depois do verbo? Monta uma frase, tá? Isso aqui é super simples, pessoal. Monte uma frase usando eu sempre faço, eu sempre estudo, eu nunca durmo, eu às vezes, corro. A gente usa esses advérbios antes ou depois do verbo. Ok? Super, já até respondi para vocês, né? Então vocês vão completar aí com before ou after. Tá aí e na de baixo, né? Com exceção do verbo to be, mais expressões. Uma vez por semana, 2 vezes ao mês, 2 vezes ao mês, 3 vezes ao ano. São colocados o que? Antes ou depois do verbo. Mesma coisa, encaixem numa frase, vocês vão saber. Beleza? Então, pessoal, essa é a nossa aula. Ok? Respondam muita atenção. Se for preciso, ouçam, vejam de novo o vídeo. Tá? Essa é a nossa última aula, como eu falei antes da prova. E é isso. Vejo vocês na semana que vem aí. Beleza, galera? Então, terminando essa aula aqui por aqui. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, perguntar. Beleza? Tchau, tchau, pessoal.